Neste vídeo vamos explicar como obter o gráfico da função definida por y igual a 3 levantado a x menos 2, o módulo 3 levantado a x menos 2, partindo do gráfico de y igual a 3 levantado a x. Este exercício enquadra-se com o capítulo da função exponencial e transformações geométricas do gráfico de funções. Temos então que, partindo do gráfico da função definida por y igual a fx, podemos obter o gráfico de y igual a fx mais b através de uma translação associada ao vetor 0b. Do ponto de vista prático, significa que se o b for positivo, o gráfico desloca-se para cima. Se for negativo, desloca-se para baixo. E podemos obter o gráfico de y igual a módulo de fx mantendo os pontos de ordenada positiva ou nula e passando-os de ordenada negativa a positiva através de uma simetria em relação ao eixo do x. E, portanto falta apenas enquadrar com as funções em causa. Portanto, partindo de fx igual a 3 levantado a x, temos que módulo 3x menos 2 não é mais do que o módulo de fx menos 2. Portanto, evidentemente que se fizermos 3 levantado a x menos 2, ou melhor, fx menos 2 fica 3 levantado a x menos 2. Se fizermos o seu módulo, fica como aqui estamos a ver. E, portanto, podemos concluir que o gráfico da função que pretendemos representar obtém-se do gráfico da função y igual a 3 levantado a x, deslocando os seus pontos 2 unidades para baixo e, de seguida, mantendo os pontos de ordenada positiva ou nula e passando-os de ordenada negativa a positiva através de uma simetria em relação ao eixo dos x. E vamos então avançar. Referencial ortonormado x ou y. Gráfico da função definida por y igual a 3 levantado a x. A imagem de 0 é 1, uma vez que qualquer função exponencial tem como imagem de 0, 1, uma vez que, neste caso particular, 3 levantado a 0 é igual a 1 e a levantado a 0 é igual a 1, desde que o a seja diferente de 0, portanto, função exponencial. E aqui, a imagem de 1, neste caso particular, é 3, porque 3 levantado a 1 dá 3. Temos ainda que y igual a 0 é a cinta horizontal do gráfico da função. Portanto, isto é o mínimo que se pode exigir para representar com rigor o gráfico de uma função exponencial. Dois pontos e a assíntota horizontal. Portanto, 2 pontos. Claro que se for 1 também se aceita, mas se forem 2 ainda melhor. Vamos agora traçar o simétrico deste gráfico relativamente ao eixo dos x. A imagem, o ponto 0,1 passará a ser 0 menos 1. O ponto 1,3 passa a ser o ponto, ou melhor, aqui vamos deslocá-lo 2 unidades para baixo. Quis dizer há pouco disse que era o simétrico, mas não, desloca-se 2 para baixo. Portanto, temos que o ponto 0,1 passa a ser o ponto 0 menos 1, portanto, 2 unidades para baixo. O ponto 1,3 passa a ser o ponto 1,1, 2 unidades para baixo. Temos ainda que a reta de equação y igual a 0 passa a ser y igual a menos 2, portanto, 2 unidades para baixo. E agora temos o gráfico de y igual a 3 levantado a x menos 2, que pode-se ver bem que resultou do gráfico original através de uma translação associada ao vetor 0 menos 2, ou seja, deslocando o gráfico 2 unidades para baixo. Falta agora fazer o módulo de 3 levantado a x menos 2, a representação gráfica desta função, e vamos ter, portanto, que o ponto 0 menos 1 passa a ser o ponto 0,1, o ponto 1,1 vai se manter como sendo o ponto 1,1, e temos, portanto, que a assíntota vai passar a ser de y igual a menos 2, vai passar a ser y igual a 2, e temos, portanto, que a representação gráfica final é esta que aqui estamos a ver. Portanto, temos um gráfico com bastante rigor e descrevemos como é que se obtém a partir do gráfico de y igual a 3 levantado a x.